Onde tudo começou, minha história, minha trajetória. Max Tornado Show, menino com coração gigante que está pronto pra brilhar. E nesse enredo no shot, minha história irei contar. O sonho de menino para seus filhos futuros. No município de Goiabeiras, na cidade de Mariana, Minas Gerais, tem uma família cujo nome forte, Os Pereiras. Ali há um homem destemido, conhecido como José Pereira, que teve como sua companheira de estrada Dona Maria Pereira. 4 filhos que, com muita dificuldade do momento, conseguiram vencer e criá-los com muito amor. Todos cresceram e tomaram um rumo diferente, mas um em especial decidiu desde cedo que iria construir sua família e que ela seria bem diferente do que ele viveu com seus pais e irmãos. Lógico que por circunstâncias da vida, as suas criações foi com bastante dificuldade. Sem estudo, para um pai de família na época, era muito sofrimento, mas apesar de tudo que aconteceu com eles, todos tinham uma enorme felicidade que pairava sobre aquela família. A dedicação de seus pais, com muita luta, fez com que nada faltasse para eles, mas em especial, seu José e Dona Maria teve um filho chamado Jonas, que também passou toda aquela situação vivida. Jonas era um dos filhos mais obedientes e trabalhador que seu Pereira e Dona Maria tinha e se orgulhava muito, pois não media esforço de que está dedicado para com eles. E vendo toda aquela situação de dificuldade, prometeu que seus filhos teriam uma vida totalmente diferente, mesmo se sentindo feliz e agradecido. Porém, a dificuldade que todos passaram, prometeu e decidiu seguir outro caminho na busca de seu futuro, que já estava traçado. Passando alguns anos, Jonas, com muito trabalho e dedicação, tornou um homem mais influente e conhecido daquela região. Se casou com a Maria Madalena, onde teve 3 filhos lindos que Jonas enche de orgulho em dizer. E sempre ele tem vagas lembranças de seus pais, que lhe ensinou o segredo da vida e como ela seria para ele no decorrer de sua caminhada. E nesse passar do tempo, ele junto de sua companheira, com luta e trabalho, conseguiram conquistar uma instabilidade de bens invejáveis de que os conhece e também daqueles que passaram a conhecer. Como Jonas já tinha um destino traçado, jogou para o universo tudo aquilo que almejava e no desenrolar da vida, aos poucos foi adquirindo e realizando seus sonhos. E um dos seus sonhos mais real, que ele dedicou cada gota de suor derramado naquela terra, foi aquela velha promessa que seus filhos teriam uma vida totalmente diferente que seus pais lhe propuseram. Mesmo não tendo dificuldade por aquela vida, também vieram de uma família que não tinha conhecimento daquilo que até nos dias de hoje poucos têm, que é o caminho da prosperidade. Jonas e Maria Madalena, com sua tamanha humildade, criaram seus filhos com muito amor, do jeito que seus pais ensinaram, mas com um toque de sabedoria, buscando sempre a prosperidade e os colocando-os no caminho do bem. Hoje, com muita alegria, seus filhos estão estudando e tomando cursos diferentes, e seus pais com um semblante bem cansados, mas com aquela certeza de dever cumprido. Mas, nesse meio tempo, Jonas e Maria Madalena resolveram se divertir e aproveitar mais da vida que lhes proporcionou nesses longos anos, que acumularam com muito trabalho e esforço. Como nem sempre estamos preparados para passar certo tipo de situação, Maria Madalena fatalmente pega uma grande pneumonia muito forte e meses depois veio a falecer, deixando Jonas nesse mundo desamparado e sem chão. Triste e cabisbaixo, Jonas foi tocando a vida, mesmo com aquele ar de dever cumprido, mas com a falta de seu grande amor que já não estava mais ali junto para continuar sua jornada e o que sempre sonhou para a sua vida.
que era se casar e construir uma família e viver eternamente ao lado de sua amada, com todos os seus filhos seguindo e construindo seus próprios destinos, como um dia aconteceu com ele juntamente com seus irmãos. Nada como um templo, um verdadeiro conselheiro para cada momento que se passa na vida, para refletir e colocar de volta aos trilhos. A perda nem sempre conseguimos superar rapidamente, pois a convivência nos faz criar laços inquebráveis, mas mesmo sabendo que não somos eternos, não preparamos para esse momento. Jonas sofreu muito com a partida de sua amada. Aos poucos, ele foi percebendo que precisava tomar o rumo de sua vida. Por mais que ele já tinha cumprido quase tudo aquilo que ele havia colocado como meta, ainda tinha um caminho a seguir, que é sua felicidade. Com os acontecimentos, que não foi nada fácil, Jonas resolve curtir a sua maravilhosa vida que ao longo dos anos adquiriu, para que hoje pudesse desfrutar. Jonas, na flor da sua idade, aos 63 anos, começou sua nova jornada, que é curtir o que ele não fez no decorrer de sua caminhada. Veio um recomeço para um jovem viúvo que estava cheio de esperança ao recomeçar de forma diferente de tudo aquilo que a vida havia lhe concedido, que foi trabalho árduo e muito esforço. Ao recomeço. Como todo começo, é muito complicado por demais. Esse já foi diferente para o jovem viúvo de Goiabeiras, da grande cidade de Mariana. Jonas começou a fazer viagens semanais, mensais e divertindo por esse Brasil de meu Deus, conhecendo o outro lado da vida. Algo que jamais um dia eu tinha ouvido falar. Como sabemos que quando está se divertindo solitário, sempre aparece aquele ou aquela pessoa inconveniente tentando tirar proveito da situação. Mas como Jonas estava ali com um propósito, que era se divertir, nem percebia quem estava ali somente para te sugar e aproveitar de seu momento. A diversão e a curtição já era parte fundamental daquele jovem viúvo milionário. No desenrolar dessa história, por mais maravilhosa que seja, começou a surgir tais problemas para o jovem viúvo, que não era muito incômodo. Aos 63 a 65 anos, sua vida teve uma grande parada por causa dos acontecimentos importunos que todos estão sujeitos a passar. Mas dos 65 a 70 anos, Jonas curtiu tanto que ele só pensava em viver alegremente. Mas como diz que a alegria dura pouco, apesar de sua positividade andava sempre ao extremo, seus filhos começaram a se incomodar com a felicidade do jovem viúvo. Ao invés de estar feliz vendo seu pai feliz, depois de ter perdido sua grande companheira, começaram a complicar a sua vida. Agora vem a pergunta: como os filhos estavam complicando a vida do jovem viúvo? Assim, a felicidade incomoda muita gente, principalmente quando tem dinheiro envolvido. Um certo dia, o jovem viúvo estava nos seus aposentos, de boa, descansando na sua humilde residência. Bate à sua porta um homem bem trajado, porte de segurança, um verdadeiro oficial de justiça. Foi assim que o homem se apresentou a Jonas. E ele, sem entender nada, o oficial pediu para ele comparecer ao tribunal para apresentar sua defesa. E ele ainda continuou sem entender. Ao sair da sua casa, o oficial virou para ele e falou para comparecer com seu advogado, pois iria precisar. O jovem viúvo
só balançou a cabeça dizendo que sim, porque ainda estava sem entender o que estava acontecendo. Como ele aprendeu com seus pais que se deve ter educação para tratar as pessoas e não deixar esperando, mesmo não sabendo do que se tratava. No dia marcado da audiência, Jonas compareceu como estava escrito naquela intimação. No dia marcado da audiência, Jonas compareceu como estava escrito naquela intimação recebida, sem advogado, pois, como ele era um homem respeitado naquela região, decidiu cumprir o que a lei estava ordenando. Quando o jovem viúvo chega ao tribunal, perante a Vossa Excelência, como se deve tratar um juiz no tribunal, ele começou a se emocionar, pois, com sua simplicidade, ele só tinha visto aquela cena pela TV. E, para aumentar sua alegria ainda mais, quem ele vê ali? Seus lindos filhos. Todos bem trajados e com uma pequena diferença de seu pai. É que eles estavam acompanhados de pessoas também, bem trajados e muito comportados. Assim exclamou o jovem viúvo. Aí ele se lembrou do que o oficial falou, que deveria comparecer com um advogado. Jonas, com tamanha inocência, começou a ver aquela situação com mais seriedade, pois seus filhos estavam com homens importantes perante a um juiz. Pela sua tamanha experiência, não tinha nada de bom para acontecer naquele lugar. O juiz, vendo todo aquele acontecimento antes da audiência, algo inusitado estava acontecendo. Como uma pessoa aparece em um tribunal sem a presença de um advogado para te defender? Mas, mesmo com aquela situação estranha, o juiz pediu ordem no tribunal e começou a audiência que terá um verdadeiro final. O juiz iniciou pedindo que a parte que iniciou o processo desse um manifesto. Então um dos filhos começou falando que seu pai já estava em uma idade avançada para fazer o que estava fazendo, que é viver na farra como ele estava vivendo, e as pessoas se aproveitando de sua fragilidade para tirar proveito de seu dinheiro que foi conquistado com muito suor e trabalho. Por isso, todos os filhos se reuniram para dar um basta naquela situação que estava passando dos limites, aí que ele não pôde continuar assim. Senão, daqui a pouco não terás mais nada. E o jovem viúvo, só observando tudo o que estava acontecendo e começando a entender tudo o que estava ali sendo discutido, sua interdição, nem ele mesmo sabia dessa palavra, sorriu em silêncio ao jovem viúvo. Nessa fala, depois de um filho, veio outro, depois o outro, e continuou argumentando tudo que um falava. Se dava continuidade da fala um do outro, parecia uma escola de música, tudo combinado em um só dueto. E o jovem viúvo sempre calado e sem nenhum advogado para contestar o que seus filhos estavam dizendo. E a audiência teve uma duração de quase 3 horas, pois Jonas ainda não tinha falado nada até aquele favorável momento de decepção para aquele pai que fez tudo para seus filhos, para estar recebendo aquela recompensa. Segundo a lei, mesmo não tendo condições de pagar um advogado, todos têm o direito por lei ter um defensor, mesmo que ele seja público. Mas no caso do jovem viúvo Jonas, ele não precisava, pois não tinha cometido crime nenhum. Depois que a maioria já tinha dado seus depoimentos, como filhos, advogados e até testemunhas contra o jovem viúvo, que estava fazendo nada de errado aos olhos de Deus e da justiça humana, o juiz pediu silêncio naquela audiência, para que a palavra seja passada para aquele pai que estava ali, decepcionado com tudo que estava acontecendo. Ele não merecia estar passando por essa, pois tinha cumprido com sua missão. Para ele, se a vida acabasse ali, já estava realizado. Com a palavra, Jonas ficou uns 2 minutos em silêncio. Olhando para cada um que estava naquela audiência
e focou em cada rosto ali sentado. E por fim, respirou e começou a se defender de algo que não cometeu. Então, senhor juiz, sou um jovem viúvo que não aprendeu a falar palavras bonitas, muito menos a mencionar a uma autoridade de lei, pois minha vida inteira me dediquei aos trabalhos duros da terra. Não tinha chuva ou sol que me parasse, porque eu tinha uma missão que era dar para esses filhos que aqui se faz presente uma vida que meus pais, que eram muito humildes, não teve como nos proporcionar naquela época. Então, senhor juiz, sou um jovem viúvo que não aprendeu a falar palavras bonitas, muito menos a mencionar a uma autoridade de lei, pois minha vida inteira me dediquei aos trabalhos duros da terra. Não tinha chuva ou sol que me parasse. Eu tinha uma missão que era dar para esses meus filhos que aqui se faz presente uma vida que meus pais, que eram muito humildes, não tiveram como nos proporcionar. Naquela época, a vida no campo era muito difícil. Eu, hoje, estou conhecendo o que é capital. Minha vida e de minha Maria, que já não está mais entre nós, nosso divertimento era conhecido como trabalho. E depois que fiquei viúvo, eu precisava muito de apoio para superar aquele triste momento de perda, porque o que mais amava me deixou aqui, sozinho nesse mundo, e foi embora sem se despedir de mim. Então, eu caí em uma depressão bem profunda. E meus filhos maravilhosos, que aqui estão, podem contar nos dedos os dias que foram lá me ver e dizer ou perguntar como eu estava. Então, eu caí em uma depressão bem profunda. E meus maravilhosos filhos, que aqui estão, podem contar nos dedos os dias que foram lá para ver como eu estava. Eles sempre tinham algo para fazer e não tinha um tempo para esse jovem viúvo que está aqui perante o Senhor Excelentíssimo. E olha só, até consegui falar uma palavra difícil. Sorrindo, com lágrimas descendo nos olhos, continuo a falar. Então, onde estávamos mesmo? Ah, me lembrei. Aí, senhor juiz, depois de 2 anos dentro de casa praticamente, em profunda solidão, de repente ouvi uma voz bem lá do fundo da minha cabeça, que acredito que seja Deus me falando que eu precisava sair daquela situação, que a Maria Madalena, do lugar onde se encontrava, não estava feliz vendo eu naquela situação. Aí despertou e comecei a ver o mundo diferente e a cuidar mais de mim. Como eu já tinha cumprido com minha missão, que era criar esses meninos com muito amor e carinho e colocá-los cada um em uma profissão desejada. Hoje está aqui o Dr. Marcos, engenheiro civil Douglas e Kátia, que decidiu ser uma grande empresária no mundo dos negócios. Senhor juiz, vosso excelentíssimo tem filhos? Creio eu que sim, né? Então se joga na minha trajetória de vida. Olha se não se sente realizado. E hoje, nesse momento, senhor juiz, meu coração está quebrado, porque tanto trabalho prestado, suor em dia ensolarado, passando de hora de almoço, janta nem se fala, noites mal dormidas, acordando antes das 5 horas todos os dias e outras situações até constrangentes de se falar. Eu, aos 70 anos, jamais imaginei estar onde estou hoje, não desse jeito, ainda mais sendo intimado por ações de meus filhos, que teve tudo de bom e do melhor que vocês aqui presentes conseguem imaginar. Estou aqui como se fosse um criminoso que precisa provar que é inocente. No tribunal, cada pessoa tem uns minutos de fala, tanto para acusar como também para se defender. E Jonas, conhecido como jovem viúvo, estava praticamente quase findando seus argumentos. E nesse meio tempo de fala do Jonas, o juiz já estava totalmente emocionado, com seus olhos lacrimejando. Nem podia imaginar
se era emoção, angústia ou outra coisa, né? Sabe-se lá, para aqueles filhos ingratos que ali estavam. O jovem viúvo fez uma única pergunta para o juiz e também para seus filhos advogados que ali se faziam presentes. Senhor juiz, qual crime cometi para estar aqui nesse lugar? Será que é um erro ou falta de memória gastar aquilo que você trabalhou a vida inteira para adquirir? Não é por nada não, mas o dinheiro é meu ou não? O juiz acolheu todas as informações que o pai e os filhos que ali se expressou e chegou ao veredito. Peço que imediatamente os filhos do Sr. Jonas que se retirem e não olhe para trás, pois se fizer, serão presos e não terá fiança sequer para pagar. E o cumprimento será em regime fechado. Sessão encerrada. A verdade e justiça sempre prevalecerá, mesmo que demore. Ao sair do tribunal, envergonhados, os filhos se ajoelharam perante ao seu pai e as pessoas que estavam ali saindo do tribunal e pediu perdão ao pai pelo acontecido. A maioria das vezes, meu pai foi por influência de pessoas maldosas que só nos viam como fonte de dinheiro. Foi assim que perdemos a noção das coisas. E aqui fizemos o Senhor passar por esses constrangimentos irreparáveis. 1000 perdões, meu pai. Jonas, ao ver aquela cena, relatou uma parábola da Bíblia, que o filho prodígio sempre a casa retorna. O jovem viúvo, mesmo com aquelas turbulências, estava muito feliz por ter feito um belo trabalho com a educação dos seus filhos e foi para sua humilde residência pulando de alegria por ter resgatado seus lindos e maravilhosos filhos. Depois desses fatos ocorridos, o jovem viúvo passou a se divertir agora com as pessoas certas, com seus filhos e noras. E, por ironia do destino, Deus fez mais do que eu pedi, pois nessa conta me deu 2 netinhos lindos, coisinhas mais fofas do mundo. Aí Jonas se derramou em prantos, agradecendo a Deus por tudo que passou e, mais ainda, por aquele oficial que bateu em sua porta e exclamou: "Nada acontece por acaso, tudo na vida tem um porquê." Aqui fica o meu sentimento por todos que têm um sonho. Jamais desista daquilo que você acredita. Trabalhe, lute, vá ao encontro de seu verdadeiro ideal, pois a vida é como uma estrada, cheia de pedras, buracos, curvas e retas, e, para confundir os indecisos, muitos trevos, rotatórias, porque existe muitas pessoas em círculos que não conseguem sair por não ter um projeto e uma meta de vida. Se você não sabe onde está ou para onde vai, qualquer lugar serve. Então, não seja indeciso na sua busca. Deus jamais vai te dar o que você não possa carregar. Quando se coloca Deus junto dos seus projetos, nenhuma barreira consegue te parar, pois Deus vai abrindo caminhos para aqueles que crê. Combati o bom combatente e sobrevivi. Seja como eu, jamais perca a esperança. Tenha a plena certeza que você vai conquistar tudo aquilo que sonhou. Deus seja louvado.